O meu nome é José Miguel Silva, sou terapeuta de desenvolvimento pessoal e sou facilitador de um método que é conhecido como método das constelações familiares. Portanto, é isto que me traz cá hoje para falar um bocadinho sobre alguns aspectos importantes deste método de constelações familiares. Normalmente quem assiste a um workshop, portanto este método é aplicado em workshops de grupo, há sempre uma forma de iniciar a exposição desta temática que poderá ser a seguinte, que é bastante difícil explicar o que são constelações familiares e que a melhor forma de nós as entendermos será mesmo numa vivência. Se calhar interessante seria começar por falar pelo seu autor. O autor é um psicoterapeuta alemão, portanto chama-se Bert Hellinger. Ele é que está a fazer toda a compilação deste método. Nasceu em 1925 e ainda desenvolve o seu trabalho. Atualmente trabalha em parceria com a sua esposa. Bert Hellinger iniciou a sua carreira, digamos assim, ou os seus estudos dentro da teologia, onde a importância para este trabalho surge numa ação como missionário que ele teve em África do Sul, onde trabalhou durante 16 anos com os Zulus, e o método de Bert Hellinger de logo se começou a manifestar porque com essa comunidade tribal o que ele fazia era muito observação. Ele observava como se resolviam determinados conflitos, observava a importância da hierarquia, por exemplo, nessas tribos, e foi percebendo a riqueza que é essa mesma observação e a riqueza que é tudo aquilo que caracteriza um clã, um grupo, uma sociedade. Portanto, durante esses 16 anos ele teve realmente um grande aprendizado com esta experiência. Posteriormente começou-se a interessar precisamente por uma psicoterapia familiar, uma psicoterapia grupal, digamos assim. E como ele vinha da teologia, a teologia começou a ingressar pela área terapêutica, portanto fazendo formações, passando pela psicanálise, terapia primal, hipnoterapia, até à terapia familiar, aproveitando muito toda a experiência que tinha oferido, como eu disse há pouco, na observação que fez em África do Sul. Portanto, entrando então na forma como o Hellinger desenvolve o método. Portanto, ele desenvolve, como eu falava, por interação com outros terapeutas. Ele visita, por exemplo, a Virginia Satir, que era uma psicóloga muito conhecida, muito conceituada nos Estados Unidos, que já fazia terapia familiar, e ela utilizava as esculturas familiares. O que são esculturas familiares? Ela trazia um cliente, por exemplo, e esse cliente poderia estar a trabalhar um bloqueio emocional, poderia estar a trabalhar uma dificuldade num tema qualquer, e esta psicóloga pedia para esse cliente trazer a família. E nessa consulta ela pedia também para o cliente distribuir a sua família. Para quê? Para que desta forma conseguisse ter uma imagem. Portanto, uma coisa é saber como é que eu estou em relação ao meu pai ou à minha mãe, outra coisa é eu poder ver e olhar, ver de que forma eu instintivamente coloco a minha família nesse espaço. E então esta psicóloga já trabalhava com essas esculturas, mas com a própria família, ia acompanhando o cliente e dizia: olha, sua mãe está muito para aquele lado, repare como o seu pai colocou muito naquela zona, se calhar a dinâmica de casal não está a funcionar tão bem e por isso causa aqui esta sensação menos boa. E aí se trabalhava numa solução. Mas o interessante é que numa dessas consultas, o Bert Hellinger estava a assistir, um dos elementos da família não pôde estar presente, portanto creio que seria o pai, e a psicóloga precisava de fazer uma representação e pediu a um estagiário para substituir o pai, apenas para criar a tal imagem. E o mais interessante é que quando esse estagiário ocupou o lugar do pai, ele próprio de imediato teve sensações. É como se ele sentisse algo parecido que estaria no próprio pai. E essas sensações intrigaram o Bert Hellinger. Como é que alguém estranho
à própria família, poderia, naquele contexto, naquele campo, digamos assim, aceder a sensações ou a experiências que não faziam parte daquela pessoa. Portanto, entendeu-se que mesmo estando ali com o estagiário, a solução apareceu. Portanto, foi muito importante este encontro com esta psicóloga. Temos também ali a noção que já nos tinha sido demonstrada no psicodrama. Portanto, já havia autores que faziam o psicodrama, que trata-se de representações de sensações, por exemplo. Eu posso ter uma fobia ou um medo, e é muito interessante na psicologia nós fazermos essa representação. Posso representar o meu medo numa almofada, numa cadeira, enfim, num papel, de forma a poder falar com esse medo, de forma a poder olhar para esse medo. E então, temos aqui o apoio de um biólogo britânico, muito atual, que o nome dele é Rupert Sheldrake, e ele descobriu aquilo que, em princípio, justifica o que acontece durante uma constelação familiar. Ele intitula de campos mórficos, ou campos morfogenéticos. O que é que ele conclui? Ele começou a estudar as espécies humanas, as espécies animais, e percebeu que os grupos de animais se regem não só pela genética, mas por algo mais, que ele chama de campo morfogenético. Nós temos, sei lá, o exemplo dos elefantes, que vão sempre morrer ao mesmo sítio, ou vão sempre beber ao mesmo lago. É como se todo o clã partilhasse dessa informação, nem que essa informação tivesse começado, vou utilizar uma expressão, na trisavó dos elefantes, da manada, mas o que é certo é que toda a manada se rege por essa informação, e essa informação, segundo este biólogo, ela está inscrita num campo. E esse campo não é observável, mas é um campo que se sente. Isto dá-nos uma noção de que esse campo que as espécies partilham contém as experiências, e é como se os próprios animais conseguissem entrar dentro desse campo e eles próprios receber as experiências para, digamos, evoluírem. Então Bert Hellinger utiliza muito este conceito do biólogo Sheldrake e passa a fazer o estudo nos grupos humanos. E nós, que somos animais, será que também temos esse campo morfogenético? Sim, sem dúvida. E esse campo morfogenético permite-nos realmente crescer, não é? Permite-nos que nós não esqueçamos as nossas experiências. E ele é verificável em muitos sentidos. Portanto, é comum nós dizermos, eventualmente, se nós temos alguém na família, uma criança que tem jeito para a música, eu posso recordar que a minha bisavó, já ela, tinha muito jeito para a música. Portanto, e até aqui nós percebemos que a genética pode trazer esta informação. Mas o que nós estamos a falar é para além disto. O que nós estamos a falar pode ser as próprias experiências. Pode ser, por exemplo, a minha trisavó gostar imenso de passear na praia, e eu, que sou trisneto, ainda partilho essa informação. Portanto, e aqui não estou a falar de uma característica, não estou a falar de um dom da pessoa, estou a falar de um gosto. E ainda estou a falar de uma coisa boa, porque depois também temos o aspecto mais doloroso, digamos assim, que é o que se trabalha nas constelações, perceber de que forma nós, através desse campo, estamos conectados com a nossa família, às vezes em destinos menos benéficos. Então, o Hellinger, o que é que descobriu através da tal observação? Hellinger começou a juntar pessoas e fazer com que essas pessoas representassem famílias e simplesmente observar os movimentos que as pessoas faziam e a tirar lições sobre esses movimentos. Ou seja, ele não começou a interpretar os movimentos, ele simplesmente observa os movimentos e interpreta-o, portanto, e faz a leitura desses movimentos. E a partir dessas experiências ele conclui, eu deixei aqui escrito, que muitos problemas e muitas dificuldades, e até mesmo doenças que nós temos profundas, ele percebe que estão ligados a destinos de antepassados. Então, o que é que nós aprendemos com as constelações? O que é que Hellinger aprendeu? O que é que ele aprendeu, nos transmitiu, e o que é que nós aprendemos cada vez que constelamos, ou cada vez que fazemos ou que participamos numa constelação?